Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Semana da Produtividade 5x, onde eu vou te mostrar aqui como se livrar da preguiça, da procrastinação, né, para atingir suas metas de 2023 5 vezes mais rápido, quiçá para ser 5 vezes mais produtivo, 5 vezes mais produtiva na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Bom, seguinte, turma, para começar aqui a falar com vocês, né, o tema da aula, lembrando que é que são três problemas que te perseguem, que tiram você do caminho de alcançar, né, a clareza necessária, de alcançar a vontade necessária de você fazer a coisa por você, para o seu futuro, para você ir bem, para você ir longe, né? E para começar aqui, né, a falar com vocês, antes de qualquer coisa, né, para falar um pouco sobre isso, eu vou chamar aqui, né, até para a gente aquecer, uma pessoa, uma mentorada. A equipe ela já está aqui, a Adriana já está aqui. Sim. Eu vou chamar a mentorada para falar com a gente sobre o que é ser 5 vezes mais produtivo, o que é fazer o que tem que ser feito, né? Porque muitas vezes a gente fica pensando, cara, beleza, você vai me mostrar como se livrar da preguiça e procrastinação, mas existe isso? É muito engraçado que eu fico acompanhando aqui a reação da galera, né? Quando vai rodando os anúncios e tal, eu fico acompanhando. E é muito engraçado porque as pessoas de fato desacreditam. As pessoas desacreditam que pode acontecer uma liberação de preguiça, de procrastinação que vai, né, fazer a sua vida ficar melhor. E isso é muito sobre as pessoas. Aqui não tem isso, eu tenho certeza, né? Aqui não tem isso. Mas lá fora tá cheio de pessoas que não acreditam que a vida ela pode ser muito legal, que você pode ser muito produtivo. E para conversar comigo aqui agora, Adriana Santana. Pode colocar a Adri, se ela te colocar. E aí? Boa Buenas noite, Léo. noites. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Como é que você tá, mulher? Eu não ouço o seu som. Calma aí, deixa eu regular aqui. Eu não ouço o seu som. Vou colocar um fone de ouvido. Calma aí. Melhorou? Tá me ouvindo, Léo? Oi, te ouço agora. Maravilha. Agora boa me noite. ouve. Muito Perfeito. Boa noite. Muito boa noite, Léo. Prazer imenso estar aqui. Dri. Cara, o prazer Sensacional. é todo meu. Obrigado o por prazer é tirar meu. Que um convite. tempinho da sua agenda, de reservar um tempinho na sua Cara, agenda, né, para estar aqui. Minha gratidão é tão imensa em tudo que eu consegui, com a produtividade que você conseguiu passar para que eu pudesse acompanhar na minha vida, que eu parei numa reunião, estou aqui numa clínica, parei a reunião, falei, vou ali rapidinho, pessoal, é importante para mim poder falar, e preciso compartilhar. É assim, você está fazendo um tratamento, as pessoas de repente ficam se perguntando por que clínica, a pessoa... Por que clínica, né? Por que clínica? Por que clínica, né, Léo? Depois que eu conheci Leonardo Gonçalves e comecei a entender a metodologia dele de produtividade, mapas de clareza, eu abri o meu próprio negócio. Show. E aí, top. Hoje, eu consegui abrir um processo de assessoria, e aí tenho meu trabalho fixo, mas consigo também fazer a assessoria em clínicas médicas. Então, aqui estou eu apresentando um resultado, inclusive, minha sócia está lá na outra sala, e eu saí um pouquinho. Isso aí é resultado já, viu, Leonardo Gonçalves? Cara, você não sabe a satisfação que eu tenho. Deixa eu ver com o Zeca aqui. Zeca, vem cá. O Zequinha quer falar também. O Zeca, ele quer falar também. Turma, esse é Vitor Zeca, né? Também quer falar, também quer dar aqui, né, a palavra dele. Né? Gatinho do pai. Uhum. E assim, Dri, cara, eu fico muito satisfeito. Pega ele, amor, por favor. Eu fico muito satisfeito em saber que, de alguma forma, eu te ajudei em algum dia, e até, né, hoje nós mantemos ainda um contrato de mentoria, que eu te ajudei a ser mais produtivo, né? Uhum. Eu gostaria que você contasse um pouco melhor, assim, quem era a Adriana, como era a sua vida, o que você fazia, qual foi a falta que fez para você, para sua vida, a produtividade, sabe? Rapidinho, eu queria que você contasse. Pode contar pra gente? Claro, resumindo, né, Léo? Porque, assim, é muita coisa.
Mas, na verdade, a gente precisa começar a entender o nosso propósito de vida. E aí, com o acompanhamento, né, da sua mentoria, eu consegui entender que eu precisava ser primeiro, para depois eu ter. Então, quando eu consegui entender, montar um mapa de clareza de onde eu quero chegar, eu sabia que eu teria que seguir rotinas, eu sabia que precisava de hábitos novos, de construir sonhos e ir atrás, e escrever os sonhos e ir atrás daquilo, mas só escrever não. Como é que eu faço para chegar, para alcançar decisões e atitudes? E aí, primeiro, quais as mesas que eu estava sentando? Porque Nossa, aí eu isso é muito entendi, forte. cara, que isso determinou, assim, numa imensidão de entender que sentar numa mesa que você olha e só você é o inteligente, não, eu quero ser a burra da mesa. Porque eu quero aprender, entendeu? Eu quero aprender. E foi o que eu fiz, Léo. Doeu, foi difícil, muita coisa, muito processo, Show. mas hoje eu consigo entender quem eu sou e o que eu quero, entendeu? E eu ainda tenho muito mais, Leonardo. Desde quando a gente se conhece, 2019? Foi Cara, no, não sei onde que 2019. foi, 2019. pandemia. E eu não consigo largar mais, Desde cara, porque eu 2019. preciso da constância. Você está me ajudando com isso. Não dá para abandonar, cara, entendeu? Muita Obrigado. coisa. Obrigado. Dri, Muita para encerrar evolução. e te liberar para sua reunião, vou fazer uma pergunta, tá? Claro. É possível, então, largar, deixar de lado a preguiça e a procrastinação para ser 5 vezes, quiçá, mais produtivo? Com certeza é possível, porque não é o corpo que Show. me domina, é minha mente. Quando você entende isso, ué, como não? Se o meu corpo Caraca. quiser mandar na minha mente, eu vou ficar dormindo até agora. Não estava nem aqui falando com você, me dá uma desculpa, tá bom? Ai, show demais, Dri. Obrigado, obrigado Léo, por estar aqui. gratidão, muito Cara, obrigado. Manda um demais. beijo para a Cíntia, Demais, gratidão. gratidão. Obrigado, Ai, galera. Esse gratidão cara é demais. incrível, vai. Só faz, vai. Para Muito cima. bom, obrigado. Obrigado, Léo, Valeu. por tudo. Valeu. Beijo. Valeu. Beijo. Ai, turma, é isso. A Adriana, ela tá desde 2019, né, nesse caminho. E olha que interessante, né? 2019 para hoje, poxa, já vão fazer praticamente, né? Esse ano aqui completa 4 anos. E não foi, eu tenho que dizer isso para vocês, não foi desde 2019 que nós começamos o processo e terminamos ele, por exemplo, poxa, 2019 ela revolucionou a vida e tal. Não, não foi assim. Não foi assim. Não é assim que acontece. Eu preciso ser claro com vocês aqui. Hoje nós iremos falar de 3 problemas que te impede de ser produtivo, de largar a preguiça, de largar a procrastinação, de acordar com tesão de fazer o que tem que ser feito, sabe? De acordar, despertar e falar, pô, começou, vambora, que dia. Graças a Deus, mais um dia, sabe? Mas não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Eu preciso deixar claro, eu preciso que você esteja presente para isso, sabe? Eu não posso dizer a você que acontece do dia para a noite. Mas também não é em 4 anos como a Adri. A Adri, ela falou, cara, estou com você para manter constância. Porque o que eu entendi, turma, já pega essa ordem, já pega esse código aí. O que eu entendi sobre produtividade, sobre gestão de tempo, sobre procrastinação? É assim, você todos os dias precisa dominar um negócio que chama sua mente. Sua mente. E para falar sobre isso, eu vou chamar um cara que é muito especial e que ele dá aula disso. Literalmente, ele dá aula disso. Senhor Elbert, tá por aí, senhor Elbert? Elbert Gonçalves? Fala comigo, meu irmão. Elbert Gonçalves, me ouve? Ô brabo. Fala, irmão, boa noite. Que saudade boa que eu tô de você, meu irmão. Boa noite, muito boa noite. Aqui, primeiramente, uma honra estar aqui. Tá me ouvindo direitinho? Perfeitamente, perfeitamente. Estou aqui me hidratando, mas ouço perfeitamente. Cara, e aí, quem é você? Quem é Elbert? Por que eu chamei Elbert para falar sobre dominar a mente, né? E sobre produtividade, é lógico, mas que tem que ter o domínio da mente para ter produtividade, porque já falamos muito sobre isso. Então se apresenta para a galera rapidamente, conta a sua história, quem é Elbert, onde a gente se conheceu, onde você conheceu esse que vos fala.
Então, sou Elbert Gonçalves, parente Zeca, para! distante desse Vai deitar, cara, Zeca. desse cara extraordinário. É, conheço o Léo desde 2019 também, desde a Vetor Private 1. O que esse extraordinário fez na mente? Não somente o que ele fez mudança de mente, mas mudança de atitude. Porque a Vetor Private, o vetoriano, ele é uma mudança de estado, mudança de espírito. E a primeira transformação que ele fez na minha vida, né, a Vetor Private, o código vetoriano fez na minha vida, foi. Herbert travou ou eu travei? Herbert travou, né? Turma, Herbert travou. Já já a gente volta com ele aqui, tá? Mas enquanto isso, vamos dar andamento aqui, né? Como eu dizia, sobre o controle da nossa mente, né? Para manter a constância. Deixa eu ver se já temos o Herbert aqui. Acho que minha ideia. Voltou? Voltou? Voltou. Eu parou até de que parte? Que nós nos conhecemos e os códigos ali de ser, né? Da comunidade Sim. da produtividade, de ser um vitoriano. Isso. O que acontece? A primeira transformação, a primeira ativação, que eu acho que a mentoria do Léo, né, da Vitor Private, é uma mentoria ativacional. Não tem nada de motivacional. Porque a motivação ela dura por pouco tempo, mas a ativação ela perdura, né? Que aí é a questão da constância. E a primeira ativação é ser para ter, como a Adriana falou, ser produtivo para ter a produtividade. Então, se você não tiver uma mudança interior, uma mudança brusca, é virar a chave. E quando você se torna vetoriano, você pega e faz. Então, é ação, é partir para ação. São vários códigos, são vários hacks que eles falam, né? Mas não Amor, é vai tirando fotos dos comentários, tipo essa Ilza qualquer, aí, ó. qualquer hack. É um hack que funciona. Então, você começa a transformar a sua mente para transformar a sua vida. Então, eu sou sujeito a falar porque eu sou fã incondicional, porque eu sou a transformação viva em relação à mentoria, estou com ele sempre, participo todas as vezes, e de fato a constância ela te traz. A gente sempre muito fala sobre isso, né? A atitude ela gera produtividade. Então, se você quer ser produtivo, pega, faz, tem atitude e você vai abrir um campo de visão, vai transformar a mente, né? Vai ter uma metanoia, você vai se tornar a sua melhor versão constantemente. Pô, irmão, que satisfação, cara, que satisfação. Assim, eu tenho, de verdade, tá? Eu tenho honra, cara. Eu tenho honra em receber você, Adriana, e, enfim, todos os mentorados que vêm aqui. Temos pessoas que, cara, como você disse, né, desde 2019, a Adri também, desde 2019, né? Não sei se chamarei mais alguma pessoa aqui, mas eu tenho satisfação e honra, porque uma coisa, sabe, Albert, é conhecer alguém da internet, que se conhece muita gente na internet, e legal, bacana, a pessoa faz ali alguma coisa, um trabalho, mas passou um mês, 2, 3 meses, já era, já esqueceu, já não pratica mais. E quando você entende, cara, o que é produtividade, quais são os pilares da produtividade, e um deles, com certeza, é a constância, é a consistência, é manter-se forte quando tudo não está legal, sabe? É manter-se ativo quando as coisas não estão dando certo. Esse é o grande poder, cara. Esse é o grande poder. E quando tem alguém, principalmente que já teve comigo 1 ano, 2 anos, 3 anos, levando em consideração, já vou me apresentar para quem não me conhece, mas que a minha vida, a cada 12 meses, ela muda completamente, e ver vocês me acompanhando com essas mudanças e eu vendo vocês mudando também juntamente a mim, cara, isso é muito satisfatório. Obrigado, irmão, de coração. E é uma coisa que eu Fico sempre falei com honrado. você, deixar legado, né? Porque é muito mais do que só uma mentoria.
é deixar o código na gente. E quando você, de fato, interioriza, você entende, é, é transformador, não é simplesmente da boca para fora, entendeu? Você consegue se perceber e você consegue visualizar a transformação em tempo real, né? É cada dia, e como a gente sempre fala também, o foco ele vai te dar a clareza. Então, ao entrar na mentoria, a clareza de onde você quer chegar. Então, tem várias, né, vários encontros, várias aulas, vários métodos para abrir a sua mente. É o famoso despertar, né? Você desperta. É isso. Aí é o primeiro passo. Depois de despertar, você começa a se inclinar para agir. Começou a agir, é um Herbert travou, eu travei. Herbert travou. Herbert travou. Voltou, Herbert. Isso, voltou. Minha internet é muito ruim. Mas, enfim, Imagina. aqui é pega e faz, né? Vamos do jeito que dá. É isso. E é isso. O despertar, despertou, inclinou e vai. Não tem como, Irmão, não dá certo. que satisfação, cara. Gratidão. Eu que te Gratidão agradeço. pela sua palavra, por tudo, por aqui estar. Tamo junto demais. Bora vitorizar. Demais. Bora. Bora. Valeu. Obrigado. Turma, é sobre isso. É sobre isso, né? Como eu disse para você que chegou de repente um pouco mais tarde, aqui nós vamos falar de 3 erros, de 3 problemas que nós cometemos que nos impede de bater mesmo, né, na preguiça e na procrastinação e ter uma vida produtiva. E assim, eu sempre falo para os meus mentorados que na vida a gente só tem 2 opções. Ou a gente bate, ou a gente apanha da rotina. Né? Desculpe o francês, mas é assim que é. Ou você faz a sua agenda, ou você vai ser a agenda de quem fez a agenda, sabe? E é muito importante você ter isso na sua cabeça, é muito importante você entender isso, sabe? Porque eu vou contar agora para vocês um pouco sobre como eu cheguei até aqui. Porque assim, não é fácil nós termos uma rotina produtiva. Não posso mentir para vocês. Não é fácil você acordar todos os dias querendo fazer o que você precisa fazer. Mas é possível. E é isso que eu venho trazer aqui para vocês. E aqui, vou contar como que eu cheguei até isso. Talvez você não me conheça. Eu sou Leonardo Gonçalves, muito prazer. Um prazer ter você aqui, inclusive. E parabéns, principalmente por estar aqui. Poxa, 8h30 de uma segunda-feira, você está aqui buscando conhecimento, buscando ser mais produtivo, buscando ser mais produtiva. E coloca aqui no chat para eu saber de onde você é, quem é você, de onde você está falando, qual é o seu estado. Né? Meu estado, Léo, é cansado, é procrastinador, é preguiçoso. Não é esse estado que eu estou falando. Esse é o estado mesmo, de onde você é, no Brasil. Né? Me coloca aqui nos comentários para eu conhecer um pouco mais você. E assim, independente de ser fácil ou não, já vimos que não é, é possível. E esse é o grande lance, é possível, sabe? Eu vou contar para vocês como eu cheguei até aqui. Eu só vou, já que uma pessoa chegou aqui agora, e é rapidinho. A Raquel, a equipe tá aí? Porque essa pessoa conhece a minha história. Raquelzinha, me ouve? Sim, te ouço. Show. Raquelzinha, eu vou contar para essa turma agora a minha história. Você conhece a minha história, você me conhece, poxa, há muito tempo, de repente, antes de eu ser mentor, a gente já se conhece por família, enfim, por igreja, por comunidade em comum. E o que eu vou contar para essa turma agora era daquele Léo, que era todo bagunçado, procrastinador, preguiçoso. Vou falar mais já. Mas antes, conta quem é você, Raquel Rodrigues. Bom, eu sou a Raquel, mentorada do Leonardo. Por mais que ele fale que ele era todo bagunceiro, procrastinador, todos os itens que você pode imaginar aí, ele já era mentor antes dele saber. Então, assim, de certa forma,
apesar dele ser meio avoado, eu achava ele meio louco, aquelas pessoas avoadas, não prestavam atenção nas coisas, saia para um lado, saia para o outro, começava uma coisa, não terminava, aí quando eu vejo já estava fazendo um outro negócio, e falava que, ai, começou um outro negócio, quando eu vejo estava em outra coisa, e ele nunca terminava nada do que ele fazia, praticamente. Então, assim, ele era muito cheio de vários negócios, mas não mostrava acabativas. Porém, ele sempre foi essa pessoa muito dinâmica, às vezes meio dispersa nas coisas, né, amiga? Uhum. Mas, assim, foram coisas que ao longo do processo ele foi adaptando. E o Léo só tem que agradecer, porque eu falo que ele me tirou de uma bolha, né, praticamente, de uma bolha da minha realidade do passado. Eu era muito estudiosa, era muito dedicada em tudo que eu fazia, mas eu não conseguia abrir a minha mente e expandir para outras coisas. Então, eu consegui abrir a minha mente em relação ao estilo de vida, a negócios, a comunicação, a novos ambientes, nova rede de contatos. Aprendi com ele a importância de fazer um bom network, ser interessado e não ser interesseiro. Então, buscar novos ambientes, mudar a minha realidade, minha perspectiva de realidade perante as outras pessoas. Aumentei muito a minha produtividade também, porque eu era uma pessoa também de começar várias coisas e não conseguir terminar. Então, eu nem falei sempre nada. empolgada. Eu nem falei nada. Eu sempre ficava muito empolgada em tudo que eu começava, ficava muito feliz, aí depois, no meio do caminho, vinha aquele vale, né? Você caía lá no vale, não conseguia sair do vale, nadava na lama e não saía dele para terminar realmente o que você tinha se comprometido a fazer. Então, isso me dava muita frustração, porque eu falava, nossa, faço, e ao mesmo tempo não tenho resultado. Por que eu não tenho esse resultado? Porque era falta de clareza, falta de compreensão do próximo passo. E tudo foi um processo. Quantas vezes, Raquel, quantas vezes eu, como mentor, já não cheguei em você e falei, cara, intervenção. Turma, de brigar, sabe? Porque assim, para a gente contextualizar aqui, né? A Raquel, ela me conhece de muito tempo, e como eu já disse aqui, eu me sinto sempre honrado, e muito mais honrado por pessoas que estão há mais tempo comigo, porque são as pessoas que realmente me conhecem, que não, né, que não são as pessoas que, poxa, tá me conhecendo e, pô, o Léo, quem será que é o Léo? Será que é isso que ele fala? Será que não é? As pessoas que realmente me conhecem sabem quem eu sou, sabem quem eu era, quem eu estou me tornando. Eu vou contar isso para vocês agora. E, Raquelzinha, para finalizar, né? Conta dessas broncas, né? Sobre, cara, e aí? Vamos fazer uma coisa, vamos fazer X, vamos fazer Y. Você brigava muito comigo. Meu emocional era muito... eu era muito sensível emocionalmente. Então, tudo que acontecia comigo, eu me frustrava muito rápido e caía lá embaixo a minha energia. Então, você sempre puxava atenção em outros detalhes, mas eu comecei a reparar que muita coisa era emocional, que eu tinha que trabalhar um pouco mais o meu emocional, ter mais clareza para ter os meus objetivos. Então, você pegava muito comigo, pegava muito no meu pé, aquele cara muito chato, mas que você sabia que ele ia dar resultado. O que ele falava realmente, se você aplica, faz o método, cumpre ele certinho, você vê realmente resultado. Não é rápido, como ele falou, é um processo, tudo depende, primeiro de tudo, da sua decisão, a partir do momento que você decide mudar. Então, você tem que estar disposto a tomar uma decisão de fazer aquela mudança. Quando você toma a decisão, aí você tem que saber como caminhar, né? Como seguir o processo. E é o que você dá pra gente, clareza do processo, como fazer, como executar, como chegar naquele resultado. E isso transformou muito. Inclusive, tá fazendo vídeo falando em live é uma das coisas que eu executei muito através dos nossos grupos de network que já tinham muitos anos, né? Já uns anos antes, né, da VP acontecer. Ele incentivava muito a gente gravar vídeos. Então, vídeos de resumos de livros. Então, a gente começava a praticar para nós mesmos, depois entre o próprio grupo. E isso virou uma rotina minha. Isso te desbloqueou? Demais. Tipo, melhorou a comunicação, melhorou a oratória, o medo de falar perante uma câmera, um celular, alguma coisa assim, melhorou demais. A comunicação com as outras pessoas também.
Então, Eu tenho uma tudo, pergunta, uma coisa interligou na outra. pra gente finalizar. A Raquel de hoje, será que ela é 5 vezes mais produtiva do que quando eu conheci o Leonardo Gonçalves? Totalmente. Não se compara. Que bom. Não se Top. compara. A Hoje eu gratidão falo é que eu toda minha. aprendi. Gratidão, Léo. Hoje eu sei o que é realmente o que é urgente, importante. E o Raquelzinha, valor da constância. Gratidão, você tem que obrigado. agradecer, viu? Eu que Parabéns. agradeço. E Obrigado. uma coisa também, detalhe, que nós nos conhecemos já tem um certo tempo, porém, ao longo da caminhada a gente vai vendo quem realmente fica e quem não fica, e quem não consegue acompanhar no nosso lado. Então, ao longo do caminho é normal muitas pessoas se distanciarem de você e você se distanciar. Então, se você vê que uma pessoa que te puxa para cima, permaneça do lado dela. As âncoras, infelizmente, vai saindo do caminho. Então, É gratidão. isso. Gratidão, tamo junto, obrigado, obrigado. Turma, é isso. Vamos agora para o conteúdo, né? E como eu estava dizendo aqui para vocês, galera, olha aí, tem alguns vizinhos meus aqui, ó. Osasco, Grande Jandi, Osasco, gente de Barueri aqui, legal, legal. Ó, o meu xará, Léo, de Rondonópolis, Marília, São Paulo, Rondônia, Grande Fabrício, Bruna, de Itu, muito legal, sejam todos bem-vindos. Como eu estava falando, né, a Raquel, ela me conheceu, esse cara que, assim, sempre teve muita iniciativa. E eu reconheço que iniciativa é uma virtude, porque tem muitas pessoas que não conseguem ter a iniciativa. Porém, portanto, todavia, apenas iniciativa não paga a conta, não transforma, não te faz agir para o objetivo, porque o objetivo ele tem que ser concluído para ter um objetivo. E eu era esse cara. Eu era essa pessoa que, cara, abraçava o mundo. E já vou falar dos 3 principais erros. Eu vou falar já dos 3 principais erros. Mas eu abraçava não, desculpa. Eu tentava abraçar, porque não é possível abraçar o mundo, sabe? Não é possível. E o grande problema de ser procrastinador e começar as coisas e não terminar é uma forma absurda de procrastinar. O grande problema é que a frustração, ela vai te... Eu não quero falar essa palavra, né? Que é até forte, mas ela vai te podando, te trazendo tanta frustração que você vai perdendo a alegria de viver. Você vai perdendo. Porque você vai perdendo a autoconfiança que você tem de fazer as coisas. Uma coisa que antes você falava, cara, eu consigo, eu vou lá, eu vou fazer empoderado, cheio de si. Quando você começa e não termina várias coisas, você vai perdendo poder sobre você, sobre sua ação, sobre agir. Então a procrastinação ela vai te matando aos poucos. Ela vai tirando de você. Ela vai tirando de você a sua ação, vai te dando cada vez mais preguiça. E eu vou falar já para vocês onde isso interfere. Quem paga a conta disso? E eu era esse cara, turma. Eu era esse cara que adiava as coisas, que tinha iniciativa, como eu falei para vocês, e para acabar eu enrolava, eu não fazia. Muitas vezes, até um termo chato de falar, tratante. Tratante. Como tratante, Léo? Combinava e não ia. Falava que ia fazer e não fazia. Sabe? E aí eu entendi que não era assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Né? Porque tem uma frase que eu falo bastante, que é o seguinte: crianças fazem o que querem, adultos o que precisam ser feito. E quando a gente entende isso, turma, a gente começa a mudar a nossa postura. A gente começa a mudar o que a gente, sabe, gosta de fazer para o que a gente precisa fazer. A gente começa a mudar as nossas atitudes, sabe? E eu comecei a entender isso no meio de muita frustração. De repente, quem me via não achava, não acreditava, falava, não, esse cara tá sempre bem. Esse cara não, o Léo tá sempre animado. Só que eu te faço uma pergunta. Quanta tristeza, quanta lágrima, quanta frustração você esconde atrás de um sorriso? As pessoas escondem
atrás de simpatia, atrás de gentileza. E chegou no momento da minha vida que eu estava exatamente assim, cara. Frustrado, sabe? Apesar de ter bons resultados em várias coisas, mas eu estava frustrado, né? Eu vim do mercado financeiro, eu trabalhei 12 anos no mercado financeiro, trabalhei na Caixa, no Bradesco, no Santander, na XP Investimentos, mas em muitas horas eu estava frustrado porque eu começava a fazer um monte de coisa e não terminava, eu adiava as coisas, simplesmente porque eu não enxergava o valor de fazer as coisas. E aí, onde surgiu a minha indignação e a vontade de mudar? Vendo pessoas bem menos capacitadas do que eu passando à minha frente. Isso dói. Isso dói, turma. Você vê uma pessoa que tem bem menos capacidade do que você, atingindo resultados bem melhores, tomando a sua vaga, atingindo... E isso não é um papo de ninguém pode ser melhor que eu, não é isso. É que, assim, existe duas coisas, a alta e a auto performance. Existe quem é você e quem você quer ser, e você tem que sim olhar para o lado quando você vai falar de alta performance para comparar algum resultado. E dói. E dói. E o grande negócio é que é possível para todo mundo ter uma vida produtiva. E, afinal, para que produtividade, né, Léo? A gente fala muito de produtividade, mas para que produtividade? Produtividade é para você ter um carro melhor, uma casa melhor, para você viajar para os lugares que você quer, para você conseguir mais dinheiro, para você conseguir mais tempo e tempo de qualidade com a sua família, com seu filho, com a sua filha, com o seu pet, como vocês viram aqui, eu mostrei o Zequinha hoje, para passear com ele, sabe? Produtividade, eu sempre costumo dizer que não é fim de nada, mas é meio para tudo. Onde você quiser chegar sendo produtivo, vai ser melhor. Sendo produtivo vai ser bem melhor, vai ser muito melhor. E aí depois que você chega, você contempla. Então, turma, como eu estava falando para vocês, em muita frustração, eu juntei essa energia e comecei a entender quais eram os pilares. Quais eram os pilares que as pessoas de sucesso trabalham, atingem, vivem, que é o que eu vou passar para vocês aqui nesses 4 dias, né? Hoje, amanhã, nós temos um descanso, aí eu vou para o Instagram fazer live, depois da manhã, dia 1, estaremos aqui de novo às 20 horas. E eu fiz, turma, uma análise, sabe, sobre esse método que eu vou falar para você, sabe, o que as pessoas de sucesso faz. E assim, o que eu entendi, deixa eu colocar na tela aqui para vocês. O que eu entendi, me confirma se vocês estão vendo o slide aqui. Sim? Legal. Primeiro, toda empresa, e não só a empresa, todas as pessoas querem uma pessoa produtiva. Todas as empresas querem um funcionário produtivo. O porquê é óbvio, né? O porquê é óbvio. Poxa, eu quero, como empresa, um funcionário produtivo porque ele vai me dar mais resultado, mais dinheiro, menos problema. Vai crescer o meu resultado. Né? Outra coisa, aqui muito importante dizer, eu fiz uma live sobre isso. A diferença de ser produtivo, né? E produtividade tóxica, que é um novo termo que estão falando por aí, né? Ser produtivo, turma, é você fazer em menor tempo possível o máximo de coisas possíveis para que você possa ter o máximo de tempo para contemplar, para viver. E calma que já a gente vai chegar nos erros, sabe? A gente vai chegar nos erros clássicos que as pessoas cometem e deixam de ser essa pessoa produtiva que todo mundo quer. Essa pessoa que vai lá e resolve, vai lá e faz, que ganha admiração das pessoas, que ganha admiração do seu parceiro, da sua parceira, do seu filho, da sua filha, que foge a essa roda de frustração que eu falei para vocês no começo. Mas aí qual é o problema? Qual é o problema? O problema, Ilza, é que as pessoas não dão like nessa live. Muito bem lembrado, inclusive. Como assim? Como assim? Eu quero que vocês apertem agora, mas com comprometimento. Quero que vocês falem. Eu vou dar like porque eu estou comprometido com a minha mudança, com a minha transformação que começou hoje. Boa! Faça isso, funciona, turma. Não questiona, funciona.
Isso funciona. Faz assim, ó, dá o like, mas é um like que fala assim, eu tô aqui. Eu reservei esse tempo para estar aqui. E eu não vou demorar muito, não. Quem me conhece sabe que eu sou muito rápido e objetivo. Vocês viram a live, foi todas as lives de aquecimento foram 30 minutos. 35 no máximo. Então dá o like nesse negócio. E qual é o outro problema? O do like a gente já resolveu. Gratidão, vambora, comprometimento. Eu, você, vocês e eu aqui. O que de melhor você poderia estar fazendo numa segunda-feira à noite? O que você estaria fazendo se você não estivesse aqui? Então vamos lá. Aproveita esse momento, é para você também. O grande problema, turma, e aí eu vou dar 3 aqui para vocês, e as consequências desses problemas, como eu já dei de spoiler esse daqui, né? É querer abraçar o mundo. Fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Cara, não dá. Não dá. Esquece, não dá. O erro mais clássico das pessoas que tentam ser produtivas e não conseguem é tentar abraçar o mundo. E não dá. Não dá, não é possível. Só vai te causar uma coisa, que chama frustração. Vai te dar uma frustração. Nossa, mas assim, gigante você tentar fazer tudo. E aí, o pilar, que eu vou falar já para vocês aqui, a junção desses pilares, é o seguinte, de querer abraçar o mundo fazendo 1000 coisas. O pilar aqui que mexe é viver fora da ordem. O que é ordem, Léo? Ordem são princípios, valores. É aquilo que você faz 100% por você e você não abre mão. É aquilo que você não negocia. São seus valores, são seus princípios. Isso é ordem. Léo, o que tem a ver, cara? Por que eu tô fora da ordem se eu querer abraçar o mundo? Porque é o seguinte, você já viu alguém que tenta jogar bola? Todo mundo conhece o esporte de futebol aqui. Já viu alguém que tenta jogar bola correndo atrás da bola? Sabe? Por que alguém que tenta correr atrás da bola não consegue ser bom em jogar bola? Porque não tem um princípio de cuidar de uma coisa. Já pensou se o goleiro saísse do gol a todo momento e fosse lá tentar fazer gol? Ou seja, ele tem a ordem, ele tem o princípio, ele tem o valor de eu vou pegar no gol, eu não saio daqui. Assim como o cara lá na frente que faz gol, ele não fica voltando muito, porque a função dele não é aquela. Então a ordem é você fazer aquilo que vai te trazer resultado e que você é bom. É decidir fazer uma coisa de cada vez. É decidir fazer uma coisa de cada vez. Sabe? É você declarar a você mesmo a sua posição. Sabe? É você entender que existe uma ordem, uma lei natural, inclusive de tempo. De tempo. O que é tempo, Léo? O seu dia, ele só vai durar 24 horas. Não importa o que você faça, ele não vai durar mais e nem menos. Eu, assim como você e Elon Musk, temos as mesmas 24 horas. E disso você já sabe. Só que por que Elon Musk, por exemplo, é um bilionário? Porque ele sabe exatamente onde está o foco dele. E um grande problema também, turma, esse aqui é complemento de viver fora da ordem, é viver do jeito errado, foco no lugar errado. É você focar naquilo que você não precisa fazer. É você estar com um monte de tarefas acumuladas aqui, te sufocando, e você vai fazer outras que não tem nada a ver com você. Que não precisa ser feito naquela hora. Que não precisa de você. É você tentar resolver o mundo. É você focar, por exemplo, em relacionamentos que você não tem que ficar focando. Por exemplo, briga familiar. Querer tomar o lugar do seu pai, da sua mãe. Querer tomar o lugar do seu irmão, da sua irmã mais velha. Tudo isso é ordem. São princípios, são valores. O mundo seria um lugar bem melhor se todo mundo cuidasse apenas da sua vida e fizesse aquilo que falou que ia fazer. Que disse que ia fazer. Deu para entender o primeiro pilar? Deu para entender o primeiro pilar? E quem está comprometido com a própria vida, como a Ilza, a Cíntia, a Raquel, escreve aqui, eu estou comprometido com a minha própria vida. Sabe? Eu vou cuidar mais da minha vida. E vamos para o segundo pilar. Viver na correria.
Pilar é viver sem organização. Pilar é organização. E o problema é viver na correria. Quer puxar assunto com qualquer pessoa? Chega perto dela e fala assim: nossa, que correria. Pronto, já fez um amigo. Já fez um amigo. Já fez um amigo, porque correria é sinônimo de hoje de viver, né? Se você vive hoje em pleno 2023 e não vive na correria, cara, e aí? Você não trabalha? Você é desocupado? Você é desocupada? E eu vou falar, não, não é. Eu não vivo na correria. Já vivi? Já. Mas não vivo mais. Eu não me permito mais viver na correria. Quem me acompanha no Instagram, se vocês viram o aquecimento, vocês viram que na semana passada eu estava em Angra. Na retrasada eu estava no Rio de Janeiro, trabalhando, fazendo o que eu preciso fazer, organizando a minha rotina. Mas eu estava lá por quê? Porque eu já tinha também programado, já estava com eventos comprados lá, sabe? Agora, uma coisa é, um grande problema no pilar organização é você querer viver o melhor da sua vida, você querer eliminar sua preguiça, sua procrastinação, mas, por outro lado, você não se organiza. Você não tem ideia do que você vai fazer amanhã. Quiçá daqui uma semana. Fala um mês, então, 1 ano, 5 anos. Teve um amigo meu que uma vez eu falei assim, cara, como você se vê daqui a 5 anos? Ele falou assim, ele virou e falou assim, cara, eu odeio essa pergunta. Eu odeio essa pergunta. Mas falou com peso. Eu falei, nossa, mas por quê? Ele falou, porque eu não sei a resposta. Olha isso, turma. Eu odeio essa pergunta, não pela pergunta, e sim por não saber, não ter a resposta, sabe? E aí, eu vou perguntar para você, o que é pior? Você não saber a resposta ou você não fazer nada para saber a resposta? Porque se você vive hoje, você não sabe de onde você vem e nem de onde você vai chegar, você não tem referência. De onde vem é uma história, nada muda a história, mas onde você vai chegar, você controla. É você quem manda. Isso é futuro, isso é destino que está nas suas mãos. E se você não sabe onde você quer estar daqui 2, 3, 4, 5, 10, quiçá 20 anos, comece a querer saber. Comece a colocar nos planos, colocar força, energia, intenção e principalmente velocidade. Porque no mundo que a gente vive hoje, dinâmico, uma pessoa que quer se manter no mesmo lugar tem que correr muito para acompanhar a mudança do mundo. Então, o segundo erro é viver na correria. Se você vive hoje na correria, e eu quero que vocês falem no chat aqui, se vocês vivem na correria hoje, coloca assim, correria não mais. Coloca assim, ó, correria não mais. Chega de correria. Chega de correria, Bruna. Aí a Bruna, Milena, Fabrício, estou comprometido com a minha vida. É isso. Coloca aqui, correria não mais. Você não precisa de correria para alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Você não precisa, não é necessário, não tem uma regra que diz que precisa de correria. Você precisa de outras coisas. Você precisa de produtividade. Você precisa parar de procrastinar, parar de preguiça, entender como neutraliza a preguiça e a procrastinação na sua vida para você viver o melhor da sua vida. Na sua vida financeira, profissional, pessoal, relacionamento. Sabe? Agora, não tem poção mágica. Não existe você estralar o dedo e jogar um negócio no chão e falar, pronto, não vivo mais a correria, beleza, agora vou relaxar também. Agora não vou correr mais com nada, ó. Também não sei se vou trabalhar amanhã também não sei, né? Turma, vamos lá. Viver na correria não é necessário. E vocês vão entender essa semana aqui por que não. Mas não estou dizendo que você tem que viver simplesmente a vida à vontade sem fazer nada. Comprometimento e compromisso é para adulto. Comprometimento e compromisso é para adulto. E obrigado vocês que estão comprometidos com a vida de vocês. Boa, Marcela, Milena, Lucélia, Priscila, Alex. Chega de correria, cara. Elna. Chega de correria, não precisa. Não precisa. Vamos para o terceiro ponto aqui, para o terceiro erro. Pensamento de vida eterna. Nossa, que isso, Léo? Que profundo esse negócio. Não é profundo, não.
Quer ver como é mais fácil? O que é um pensamento de vida eterna, turma? É você pensar que você nunca vai dessa para melhor. Mas essa é a única certeza que a gente tem, não é mesmo? A única certeza que nós, seres humanos, temos é que um dia aqui não estaremos. E tá tudo bem. Mas tem gente que se esforça para ir muito cedo. Eu até já fui um desses, tá? Aqui eu vou falar para vocês no pilar saúde. E lembre-se que eu estou falando do método que eu criei, não é? E já vocês vão entender, tudo vai fazer sentido. Falei de ordem, falei de organização, agora estou falando de saúde. Pensamento de vida eterna é aquela pessoa que esquece de cuidar da saúde, que não se hidrata. Vou fazer um teste hoje. Quem tomou mais água do que eu hoje? Será que alguém aqui tomou mais água do que eu hoje? Eu não vou falar quanto eu tomei, mas eu quero que vocês coloquem aqui quantos litros de água você tomou. E se você tomou pouco, é hora de você pensar, falar, eu acho que eu tô esquecendo, acho que eu tô achando que eu sou eterno. Já vou falar melhor disso. Mas, pensamento de vida eterna é você não cuidar não só da hidratação, que é mega, ultra, hiper importante, mas da saúde como um todo. Como, por exemplo, comer errado, comer mal. iFood, pelo amor de Deus. iFood, nossa. Você pegar a fatura, ela tem iFood. Né? É você não se exercitar. E tem uma frase que eu falo bastante também, que é: não existe produtividade sem saúde. Mas não existe vida sem saúde, porque se você quiser viver o melhor da sua vida sem saúde, como é que faz? Vou contar um caso para vocês agora. A Raquel, inclusive, conhece a pessoa, não sei se ela está na live ainda, e é um caso triste. Eu fiquei chocado. Estou chocado de uma pessoa que ela foi embora de uma forma muito precoce, pessoa muito nova, eu conhecia também de muito tempo. É até chato falar isso, turma, mas ela morreu por não cuidar da saúde. Ela chegou num momento que a gordura corporal era tanta que ela não conseguia mais se locomover, ela não conseguia mais andar. E eu fiquei chocado. Dói falar isso, mas é por isso que eu criei o método. É por isso que eu sou mentor de produtividade e de gestão de tempo. É por isso que eu faço o que eu faço, porque eu não quero mais ver pessoas desperdiçando a sua vida, a sua saúde, o seu tempo com coisas que não vão levar para o próximo nível. Eu não quero ver pessoas daqui 5, 10, 15 anos se lamentando, falando, poxa, aí vira aquele tio chato do churrasco. Se eu tivesse a sua idade, falando para alguém mais novo, eu faria tudo diferente. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Ah, se eu tivesse a idade que você tem com a cabeça que eu tenho. Mas não tem. Não tem, o tempo não volta. O tempo é uma constante, ele só avança. E a gente sabe disso. Por que você vai esperar vir a dor da frustração da vida para você mudar suas atitudes que você pode fazer hoje, aqui, agora? Te falei de 3 erros básicos. Agora a gente vai falar sobre o que esses erros causam nesses pilares. E cuidar da saúde, turma. Cara, a saúde é a coisa mais importante que você tem na sua vida. Isso daqui não deveria ser lei. Deveria ser lei, cara. Todo ser humano, sei lá, acima de 18 anos, tem que pelo menos 3 vezes por semana exercitar o corpo. Porque quando você exercita o corpo, coisas maravilhosas acontecem. Você abaixa os níveis de cortisol, que são os níveis de estresse. Você aumenta a GABA, que é a sua concentração, o seu foco. Sabe? Você aumenta, você controla a sua dopamina, que é aquele negócio que você quer sempre mais prazer. Onde vem a dopamina? Em chocolate, em Instagram, em ficar tendo prazer rápido. Você controla a sua dopamina e você libera a endorfina, noradrenalina, você fica bem, você fica simpático, você fica legal. Você chega em casa depois de um dia inteiro, sabe? Bem. Você chega bem. Agora, eu conheço muito mais pessoas que chegam 15, 16, 17 horas e tá assim, nossa, que sono, hein? Ai, nossa, se encostando em qualquer sofá, em qualquer lugar, reclamando de sono, de cansaço. A pessoa não aguenta um dia. Eu vou te fazer uma pergunta. Temos adultos aqui, não temos? Uma pessoa assim que não aguenta um dia.
e tem um relacionamento, como é que se relaciona? Como é que namora? Com que energia namora? E a pessoa que não namora, já, como é que tá o relacionamento? Eu não vou pegar pesado hoje não, tá? Mas é para você ficar alerta. É para você estar presente que isso acontece e você sabe disso. Aqui não. Mas lá fora tá cheio de gente assim. Aqui não. Aqui você já é um realizador, você já é uma realizadora. Sabe? Antes de falar o que isso causa, os problemas que isso traz pra gente, nesses pilares, deixa eu ver se alguém tomou mais água do que eu hoje. Priscila, 400 ml. Eu tomei bem mais do que isso, tá pouco, Pri. Marcela, 4 litros. Eu acho que a gente tá empatado. Milena, 1,5, tá pouco. Alex, 2. De repente, dependendo da sua massa, né, corporal, de repente, um pouquinho mais. Jandir, legal. Mi, sim, precisa melhorar. 2 litros, Ilza, legal, parabéns. 500 ml tá pouco, 2 litros. Dependendo da massa corporal, tá ali, Tayla, de repente tá legal. Ilza, não namora, é isso. Não namora. Ela colocou nos comentários aqui, né? A pessoa que chega sem energia em casa não namora. E se não namora, a relação tende a ir para um lugar que não é legal. E aí, todo mundo, vou colocar na tela aqui o seguinte: o que isso causa? O que isso causa? Relembrando os pilares que eu falei aqui para vocês. E o método que eu criei é o que está na tela agora. Com esses pilares, O ao quadrado mais S é igual a P. O é ordem. O segundo O é organização. O terceiro pilar, saúde. E tudo isso somado, sim, é igual a produtividade. Sim, é igual a uma vida plena. Sim, é igual a uma vida que você vai ter muito mais conquista do que frustração. Você vai dar muito mais alegria para as pessoas que estão perto de você, muito mais admiração. Sabe? Você vai ter muito mais admiração e você vai viver melhor. Porque lembre-se, produtividade não é fim de nada, mas é meio para tudo. E quando você não respeita essa ordem, quando você está fora da ordem, quando você não está organizado, quando você não cuida da sua saúde, você não tem produtividade. E não ter produtividade significa isso daqui, ó. Você com certeza tem vício em adrenalina. O que é isso, Léo? Você tem 1 ano para fazer o TCC. Vou colocar, eu ia falar 4, 5, dependendo do curso. Vamos colocar 1 ano. Que era o último ano, é quando as pessoas começam a se preocupar com isso. O que as pessoas geralmente fazem? Brasileiros raiz. Começa a fazer a encrenca, faltando quanto tempo? 1 semana para terminar, para apresentar. Isso é um vício de adrenalina. Você tem o tempo que você necessita para fazer as coisas planejadas. Mas você vai fazer quando? Quando está em cima da hora. Fazer correndo. E o grande problema é que na maioria das vezes dá certo. Mal feito, mas dá certo. E aí você vai se acostumando a viver empurrando as coisas, porque tá dando certo. Porque, pô, já tá dando certo, tal, por que eu vou gastar tempo programando, planejando? Não, eu não. Eu não. Eu vou fazer em cima da hora. Planejamento, pilar ordem e organização aqui. Vício em adrenalina. Isso é um problemaço. Sono. Turma, pilar saúde. Sabe aquela frase, aquele papo de trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles descansam. Que papo de louco é esse? E esse papo já me pegou, tá? Se você me segue há muito tempo no Instagram, você vai ver que teve uma fase, sei lá, 4 anos atrás, que eu tentei ser essa pessoa de não dormir, sentir orgulho, sentir a satisfação de dormir 4 horas por noite. Olha aqui como eu sou produtivo e tal. Quando, na verdade, como eu já contei para vocês, eu era frustrado por dentro. Porque eu começava várias coisas, não terminava nada, não tinha direção, não tinha constância, não tinha consistência. Não tinha nada. E aí, turma, o sono, uma vez ignorado, não vou nem falar, faz um teste. É assim, ó. Durma essa noite muito mal, e a que vem muito mal. No terceiro dia você está resfriado. Durma pouco e mal. 2 noites é o suficiente para acabar com a sua
imunidade. Durma pouco durante um mês, você não vai lembrar onde você deixou a chave do seu carro, você não vai lembrar onde deixou o celular. Durma mal durante 10 anos, que doenças como Parkinson, por exemplo, e Alzheimer começam a ser desenvolvidas. Turma, não negligenciem a sua saúde. Cara, eu tô falando de 3 erros aqui, mas agora eu tô falando até os erros bônus, que são efeitos daqueles erros. De viver na correria, sabe? De querer abraçar o mundo, de não cuidar da saúde. Apenas o sono é responsável por mais de 80% da sua produtividade. Quem está descansado tem mais sorriso e menos frustração, tem mais realização, mais produtividade. Diferente da pessoa que você olha e fala, meu Deus do céu, e essa olheira aí? E esse olho aí que não está dormindo? Atenção para isso, tá, turma? Atenção, cara. Outro efeito, olha só isso daqui que legal. As pessoas não nos pagam pelo nosso esforço, e sim pela nossa produtividade. Bradesco, ano de 2013. Leonardo Gonçalves querendo abraçar o mundo. Proativo, querendo fazer, querendo acontecer. E caraca, eu preciso fazer essas coisas aqui. E aí eu tinha uma chefe, uma gerente geral que chama, né, Nilda. Eu agradeço muito a ela. Ela sempre falava assim, Léo, o banco não te paga por problema resolvido, ele te paga por resultado que você dá. Meu Deus, isso aí entrou em mim, mas rasgando, assim, rasgou, entrou em mim rasgando. Por quê? Porque eu fiquei inconformado, eu falei, não, olha só o tanto de coisa que eu fiz, atendi aqui, fiz ali, fiz tal. Olha o tanto de coisa que eu fiz. Ela falou, tá, maravilhoso. Mas o banco te paga por produtividade. Que balde de água fria eu tomei aquele dia. Que balde de água fria. Então, turma, cara, não se engane. Não seja ocupado e sim produtivo. Ou seja, não ocupe o seu tempo o dia inteiro dizendo para você mesmo, para você mesma, você está fazendo um monte de coisa e nessa história de olha só o tanto de coisa que eu faço no dia. Porque o realmente produtivo, o bonito da vida é você fazer muito pouco e ter muito resultado. Eu tenho 0 problemas hoje de falar assim, olha só, eu tiro sim algumas tardes, não são todas, para ir no centro de Osasco, para ir para o clube, para ir treinar. Antes eu tinha vergonha. Olha que louco. Eu fiz uma escolha, eu tomei risco, ou seja, eu saí de um conforto que eu estava muito bem colocado onde eu estava no mercado financeiro para empreender, sendo produtivo, deixando todas as coisas certas, eu tinha vergonha de, por exemplo, treinar meio-dia, 1 hora. Pensando, nossa, cara, pô, acho que não tá certo isso. Olha que crença, olha que maluquice. Hoje eu vou, mas vou bonito, mas vou tirando onda. Porque quando você entende que produtividade é fazer pouco e produzir muito, você vai fazer o quê? Você vai começar a paretar sua vida, mas isso é papo para aula 2. O que é paretar? É você fazer 20% apenas, 20% apenas, para ter 80% do resultado. Eu vou avançar aqui porque o tempo não espera, inclusive, não é? Mas cuidado com o seu esforço e pouca produtividade. Nossa, aqui então a própria Raquel falou, né? Falta clareza. Turma, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: ninguém faz aquilo que não sabe que tem que ser feito. Leonardo Gonçalves, essa frase é minha. Nunca vi ninguém falando ela. E o que significa essa frase? Se você não tiver direção, clareza, saber o que você precisa fazer, você não vai fazer. E aí, como você quer ter um dia produtivo, sendo que você não sabe o que você tem que fazer? Tá tudo solto, tá tudo maluco, tá tudo bagunçado. Não tem agenda, não tem sequência, não sabe do processo, não entende as regras do que você faz. Cara,
É insanidade. É insanidade você querer fazer alguma coisa que você não sabe. É insanidade. Tem uma outra frase que eu gosto muito também, que é o seguinte: tudo aquilo que você já tem é pelo aquilo que você já sabe. E o que você não tem é porque você não sabe ainda. Porque se você soubesse, você já teria. Olha que louco isso. Essa frase eu acho que é do Paulo Vieira. Não lembro, mas vou repetir. Tudo aquilo que você já tem é pelo que você já sabe. E tudo aquilo que você não tem é pelo que você não sabe, porque se você soubesse, você já teria. Logo, você tem que ter clareza, direção, direcionamento, planejamento, organização, respeitar os princípios, cuidar da sua saúde. Pronto, acabou a live. É isso. Você entendeu isso? Tchau. Mentira, fica aqui que ainda tem muito mais coisa. Mas se você entender isso que eu falei agora, essa ordem, esses pilares, cara, a vida fica mais fácil, a vida fica mais legal. Você ter clareza da sua rotina, você ter organização, você estar em ordem, você andar dentro dos princípios da ordem, você ter valores, você respeitar esses princípios, esses valores, a vida fica mais legal. A vida fica mais legal. Sabe? Pra gente ir pro próximo pilar aqui, cara, falta de preparo, já até comentei sobre isso, que também está entre especificidade e clareza. Você não se prepara para o seu trabalho. Você quer ser melhor no seu trabalho, você quer ganhar mais, mas quais são as habilidades que você desenvolveu nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, que te possibilitaria, por exemplo, ter um aumento, ser promovido, abrir um negócio novo, fazer uma fonte de renda nova? Quais foram as ações que você tomou com relação a isso? Você viu que não bate? Que é muito, mas faz pouco. Tem zero coordenação da boca e do braço. Fala uma coisa e faz outra. Procrastina o dia inteiro. Não tem ação, não tem energia, não tem saúde. Não tem saúde. E quando não tem saúde, não tem organização, não tem ordem, não tem ação. E não tem ação, não tem resultado. Ponto. Acabou. Entendeu isso? Acabou. É só isso mesmo. Então, turma, para de querer aquilo que você não faz. Existe uma ordem de dar e receber, uma ordem de plantio, de colheita. Você nunca vai plantar abacate e colher mamão. Não existe isso. Então, a gente tem que ser justo conosco. E isso pode te aterrorizar ou pode te aliviar, falar, pô, então calma. Se eu estou fazendo a coisa certa, estou atuando nos pilares, estou com ordem, estou com organização, minha saúde está em dia, é uma questão de tempo para eu alcançar os meus objetivos. Para eu bater as minhas metas, é uma questão de tempo, é uma questão sabe? Uma questão de eu alcançar por merecimento, porque eu estou plantando. Cuidado, turma. Tem que ser justo. Eu tenho que abrir o olho para aquilo que pode me derrubar. Falei nessa semana, dei o exemplo da pulseirinha aqui. Você é tão forte quanto seu elo mais fraco. Se você tiver um elo, eu dei até o exemplo do emocional, né? Um elo fraco e esse elo, por exemplo, for emocional, como é que você quer ser forte? Se qualquer coisinha vai te derrubar, vai te desmoronar. Como é que você quer ser produtivo, produtiva? Se você está sem saúde, se você está sem planejamento. Não adianta também ter uma saúde linda, maravilhosa. Eu vou para academia todos os dias, tenho um corpo maravilhoso. Mas não tem organização. Não respeita a ordem, não respeita a lei natural das coisas. Sabe? Então, turma, cuidado com isso. Eu preciso abrir o olho de vocês, preciso trazer presença para isso. Preciso trazer presença. Vamos para o próximo aqui. Mesa bagunçada. Cara, ambiente. Eu venho falando muito de ambiente. Porque ambiente e ambiência, né? Ambientes que você frequenta, a Adri falou, né? Cara, eu estava em mesas erradas. Se você anda com 6 quebrado financeiramente, você é o 7º. Se você anda com 7 milionários, você é o 8º. É uma questão de tempo. E aí, você está em um ambiente de repente não favorável e a sua ambiência, o seu ambiente de trabalho, a sua mesa é bagunçada, a sua casa é bagunçada. Que é um exemplo que aconteceu hoje.
Hoje eu estava passeando com o Zeca, né? De boa, tá tranquilo. Aí na hora de eu voltar, uma vizinha, Dona Rose, muito simpática, também tá sempre passeando com o Yukio, cachorrinho dela. Ela falou assim, nossa, Léo, cara, ainda bem que eu te encontrei. Eu falei, pois não. Cara, eu tô com exame marcado, tô em jejum, tô sem beber água, poxa, eu não consegui comprar a ração do Yukio. Você pode dar um pouco da ração do Zeca pra ele? Eu falei, claro, vamos lá. Ela veio até em casa. Eu não falei assim pra ela, não repara a bagunça, tá? Sabe por quê? Porque não tava bagunçada. Porque não tá, minha casa não é bagunçada. Não precisa falar, não repara a bagunça se você vir na minha casa um dia. E aí, por mais simples que isso seja, isso importa, porque uma vez que você se acostuma a viver na bagunça, e o ser humano ele se adapta a tudo, inclusive a viver no caos, a viver na bagunça, a viver na desordem. Uma vez que você se acostuma, que você se habitua, você vai aceitando e trazendo o seu valor de merecimento cada vez mais baixo. Você vai aceitando cada vez mais viver numa bagunça, viver numa desordem, aceitar as coisas. Coloca aqui no chat, bagunça não. Coloca aqui, ó, bagunça não. Bagunça não. E lembre-se disso, quando você olhar para sua mesa e tiver um monte de coisa, fala, meu Deus do céu, caraca, não dá. Limpa o seu ambiente, limpa a sua casa. Limpa os seus ambientes. Limpe os seus ambientes. Seja organizado, trabalhe na ordem. Aqui eu já até falei, né? Cara, um dos problemas, né, de não cuidar da saúde que deriva é não se hidratar, cara. Como é que você quer fazer assim, ó? Vamos lá. Deus nos fez de uma forma perfeita, com 70% do nosso corpo, da nossa matéria, em água. Eu acredito que isso diz alguma coisa. A água é bom para a pele. A água, cara, você pode ficar alguns dias sem comer, não lembro agora quantos, mas sem beber água, não. Você resseca. A água faz tudo florescer, tudo vem da água, sabe? E você fica assim, você não se hidrata, você... Não dá, turma. Não dá, cara. Você não pode aceitar essa situação. Não vou me estender muito aqui, porque eu já falei. Pro penúltimo aqui, não anota. Você não toma nota, você tem ideias maravilhosas, mas aí, desculpa a minha sinceridade, o lugar que mais tem ideias maravilhosas se chama cemitério. E esse é o problema de ideias, porque elas são ideias. E uma ideia mirabolante não muda o mundo. Mas uma execução constante com uma ideia ridícula muda. O processo de evolução ele tem a ver com constância, com consistência, e não com ideias mirabolantes. E aí você fica cheio de ideia e também não anota. Quando você não anota, você não coloca no seu planejamento. Quando você não coloca no seu planejamento, você não faz. E aí volta naquele negócio. Você quer muito, mas faz pouco. Vê um monte de ideia na sua cabeça, você esquece. Na hora de executar, você não sabe que vai executar. Toma nota, começa a tomar nota. Faz um grupo de WhatsApp de você com você mesmo. Coloca algum amigo curioso. Olha como faz o grupo, hein? Olha lá, hein? Você faz um grupo, coloca um amigo curioso, coloca assim... sei lá, bomba na Terra. E aí você exclui esse amigo, aí você muda o grupo. Grupo de anotações. E esse amigo vai ficar maluco querendo saber que bomba na Terra que era essa. Beleza? Coloca aí, bomba na Terra. Vai, Milena, vai, Bruna, Ilza, Pri. Herbert Gonçalves, você nunca será excelente naquilo que você faz pouco. Jamais. Você nunca vai ser bom antes de ser frequente. Não dá. Não dá. Você está vendo como é simples, turma? É simples. Cara, quando eu entendi esses hacks, eu falei, cara, é simples, só não faz quem não quer. E a gente já está finalizando aqui o bate-papo de hoje. Eu não quero demorar muito. Acho até que eu já demorei demais, porque eu tinha a ideia aqui de fazer no máximo em 1 hora, passou um pouquinho. Mas vamos lá, estamos acabando. Vocês viram como é fácil? Vocês viram como é fácil? Como, cara, é só tomar as rédeas? É só fazer o que tem que ser feito? A preguiça é uma trava mental, assim como o medo.
A preguiça, ela só existe enquanto você permitir. Quando você fala, cara, não, eu vou fazer, bum, ela some. Ela some. Ela existe em qualquer ser humano, porém ela some para qualquer ser humano que decida fazer o que tem que ser feito. Ponto. Ponto. É assim. É simples, é fácil. Só que, trazendo de novo, todos esses erros aqui que a gente está falando, não tem como. E eu quero que vocês sejam muito sinceros aqui. Estamos conectados há mais de 1 hora aqui. Quantos erros? Falamos de alguns aqui, não sei quantos, mas coloca aí mais ou menos quantos erros você comete desse. E principalmente dos 3 que eu trouxe principais, a falta de clareza, né, de querer abraçar o mundo, na verdade, querer abraçar o mundo, querer fazer tudo, ou viver na correria, sem tempo de pensar, de executar, de planejar, né? Ou não cuidar da saúde. Qual desses 3 erros você comete? Coloca 1, 2 ou 3, ou coloca mais ou menos tantos. Dos efeitos que traz esse erro, qual erro você mais comete? Boa, Bruno, é isso, todos. Que top, que bom, parabéns, porque tendo consciência dos erros que eu cometo, o que eu começo a fazer? Eliminar um por vez. Lembra que não dá para abraçar o mundo? Da mesma forma, os erros. Não dá para você pegar todos os erros e simplesmente falar, não vou ter mais erros nenhum e tchau. E agora eu vou começar a acertar tudo. Não é assim que funciona. E esse é o grande processo e problema de quem quer do nada virar uma chave e ser produtivo. Ontem era procrastinador, hoje eu sou mega produtivo. Não existe isso. Existe um processo. Léo, mas demora quanto tempo? 4 anos? Não. 1 mês. Quiçá 1 semana. Para você começar a mudar a sua postura, os resultados vêm até 1 mês. E aí, o desafio não é ter esse resultado, o desafio é você manter-se produtivo, é você manter-se constante. Então, turma, para a gente ir finalizando aqui, seguinte, inclusive já acabamos de falar dos erros, tá? Seguinte, na aula 2, eu vou colocar aqui na tela, a gente vai falar da fórmula e como aplicar essa fórmula. Vocês já conhecem o OSP para organizar a sua rotina, sabe? Para te fazer concluir o objetivo, para você tomar rédea da sua vida. Porque, turma, de verdade, de coração, e eu sou muito verdadeiro, quem me conhece sabe que eu sou muito verdadeiro, eu não suporto ver pessoas pecando no básico. Tem uma outra frase bem legal que diz o seguinte: não erre naquilo que não precisa de talento. Cara, é o básico. E errar o básico tira a sua vida inteira. Como assim tira, Léo? Porque passa 5, 10, 15, 20 anos, você começou a errar o básico quando você tinha 18 anos, continuou quando tinha 20, quando 25 era normal, quando 30 estava aceitando, e aí vai passando. Já está com 50 anos falando, nossa, eu acho que eu vacilei aí, né? Tô acima do peso, tô sem energia, não faço amor com a pessoa que está do meu lado, não consegui dinheiro suficiente. Acho que minha vida vai começar a dar problema, porque eu não juntei dinheiro, eu posso ser mandado embora a qualquer momento. Se eu for mandado embora, eu não consigo recolocação. Eu não sou a pessoa mais produtiva da empresa, logo o meu cargo está à disposição. E aí? E aí? O que faz? Vocês entendem, turma, qual é a importância de cuidar da produtividade, cara? Vocês entendem por que é tão importante? Cara, não é por luxo, é por necessidade. É necessário. Qualquer pessoa que quer viver bem tem o dever de ser produtiva. Ponto. E quando eu falo ponto, é porque se você entender alguns desses, eu chamo de ordem, tá? Algumas dessas ordens, cara, você consegue hackear facilmente. E o que é hackear, Léo? Hackear é você saber que existe um problema e passar por esse problema sem encostar nesse problema. Então, turma, para a gente finalizar aqui. Aviso importante da equipe. Boa, boa. Show. Ó, seguinte. 2 avisos importantes aqui. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Vai ter um sorteio, legal? Vai ter um presente, na verdade. Vai ter um presente dessa live aqui. Vai ter um presente, legal? E aqui, olha só. Joguei nos comentários
o link da nossa comunidade, o Telegram. Lá você pode deixar, né? Eu vou colocar alguns conteúdos lá, vou falar com vocês por lá, e você pode deixar ali, escreva no chat, você pode colocar um comentário, eu vou responder esse comentário. Vocês podem interagir entre vocês também. Beleza? Então vai para nossa comunidade lá no Telegram, o link está aqui, tá? É por lá que eu vou fazer, inclusive, o sorteio, tá bom? É por lá que eu vou fazer. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou liberar um presente para vocês, que é o seguinte, para todo mundo que participou, tá? Apenas se fez sentido, me coloca aqui se fez sentido esses erros, vocês cometem esses erros, se você gostou dessa aula, e se sim, eu vou liberar para vocês o material dessa aula, tá bom? E eu vou aumentando o presente de acordo com a aula. Então, dia 1º estaremos aqui de novo, às 8 horas. Eu vou dar outro presente para vocês, esse vai ser muito bom, tá bom? E neste momento, assim que acabar a live, eu vou no meu Instagram postar uma foto. E você vai ir lá e comentar. Seguinte, hashtag fez sentido. Beleza? Vai comentar hashtag fez sentido. E aí a gente vai fazer esse sorteio. Do que, Léo, esse sorteio? Seguinte, existe um negócio que chama análise de perfil comportamental. É uma análise completa sobre o seu perfil, quem é você, o que você faz de melhor, ou seja, quais são suas fortalezas, quais são as suas fraquezas naturais, quais são suas ameaças e quais são as suas oportunidades. Beleza? É uma análise SWOT isso. E no sorteio que eu vou fazer, de repente, eu vou liberar a data para vocês na comunidade, mas de repente eu vou postar a foto agora, tá? E com as regras, tudo bonitinho. Coloca a hashtag fez sentido, tá? E no sorteio eu vou dar uma análise dessa completa com devolutiva comigo, individual no Zoom. Beleza? 1 hora. Até dia 6, né? Até dia 6. De hoje até dia 6. E você vai falar o seguinte. Você vai marcar um amigo. Eu vou colocar as regras no sorteio, mas você vai marcar um amigo que poderia estar nessa aula aqui também. Beleza? Então, turma, obrigado por estarem aqui, tá? Na aula 2, dia 1º, a gente vai falar sobre você organizar essa rotina, sobre você fazer as coisas e concluir, sobre você começar e terminar, sabe? É dia 1/2, às 8 horas, aqui no mesmo canal, tá bom? O link vai ser disponibilizado na comunidade, nos grupos também. Fiquem atentos às comunicações, muito importante. E muito obrigado por aqui estarem, muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado por quererem ser mais produtivos, porque o mundo merece pessoas mais produtivas. Um beijo imenso no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa aula 2, dia 1. Já marca na sua agenda. Dia 1/2, às 20 horas. Valeu, turma. Obrigado. Um beijo no coração de vocês. Até.